Olá, queridos amigos, boa tarde. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a maravilhosa companhia do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Queridos, vamos aí para a terceira semana do estudo da lição, né? Temos aí lições de fé de Josué, né? Então, nós estamos examinando cuidadosamente o livro de Josué, extraindo lições práticas e espirituais para a nossa vida. Portanto, antes de mais nada, se você não é inscrito neste canal, Família Melo Dia a Dia com Deus, por gentileza, faça a sua inscrição neste canal. Você absolutamente não paga nada e são apenas 3 segundos, né? E ali você vai no sininho das notificações e aperta ali na palavra todas, né? Porque tem mais 2 opções ali. E você apertando na palavra todas, todos os vídeos que este canal publicar, você será notificado na mesma hora, tá bem? E aí você poderá assistir. Então se inscreva nesse canal, dê o seu like, né, nesse canal também, e também partilhe para as outras pessoas o conhecimento da palavra de Deus, para que outras pessoas também possam usufruir do mesmo alimento espiritual que você usufrui. Amém? E que eu e você juntos, fortes, unidos a Jesus, possamos estar em direção ao céu, rumo ao lar da eterna felicidade. Queridos, vamos aí esta semana estudar sobre memoriais de graça, é o título da lição desta semana, né? E o que seria memoriais de graça? Memoriais de graça, na minha compreensão, para ilustrar a vocês, seria mais ou menos aquelas peças de museu onde nós vamos, onde nós vemos, né? Aqueles artefatos quando vamos ao museu, né? E aqueles artefatos contam a história do passado. Talvez da nossa infância, que nós não sabíamos, claro, né? Porque éramos pequeninos, éramos miúdos, né? Mas também pode, na maior parte das vezes, um passado muito distante, né? De 1800, 1700, algumas descobertas, não é? E aqueles memoriais, aqueles artefatos, aqueles monumentos, eles contam a história daqueles dias em que ele foi construído, em que ele foi planejado, enfim, em que ele foi encontrado muitas vezes, né? Então, tudo isso serve para nos lembrar de algo do passado, né? E com Deus também não é diferente, né? Hoje temos vários memoriais, né, da graça de Deus exibidos na palavra de Deus, né? Temos um memorial, o arco-íris é um memorial, né, de que não mais a terra seria encharcada com as águas do dilúvio, né, um novo dilúvio. Também temos um outro memorial que nos lembra a graça de Deus, a família que Deus colocou, né, que Deus instituiu a família, um outro monumento de graça, um outro memorial de graça, né?
também temos um outro memorial de graça. O sábado também se faz presente, desde o Éden até nós hoje. O sábado, semanalmente, ele é apreciado, ele é almejado por quase 25 milhões de adventistas ao redor do mundo, né? Também temos o Natal, embora não saibamos definitivamente a data em que Jesus nasceu, mas sabemos que ele nasceu. E isto é o memorial de graça, né? Também temos aí o memorial de graça sobre a Páscoa, que relembra todos os anos não só o ministério de Cristo, mas a morte e a ressurreição de Jesus. Então, temos vários exemplos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Temos aí um outro memorial de graça, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia poderia ser aí um memorial de graça, uma instituição, né, que Deus colocou no mundo de pecado para poder reparar o que o pecado causou no homem, né, desde o seu início até nossos dias hoje. Então, memoriais de graça. Em toda a Bíblia, em toda a história humana, Deus tem tido memoriais de graça ao longo dos séculos, ao longo de décadas, milênios, né? E esta é uma forma pedagógica que Deus escolheu para trabalhar, para se trabalhar, para que o povo entendesse de maneira mais rápida e que o povo entendesse de maneira com mais clareza, com mais assertividade, com mais propriedade, sem quase nenhum questionamento duvidoso, apenas como um lembrete, como vamos ver nesta semana, né? Então, memoriais de graça. Então, a Bíblia está repleta de memoriais de graça. E a pergunta que eu te faço é: a sua vida, a minha vida, tem sido um memorial de graça? Nós somos memoriais de graça para outras pessoas que porventura querem conhecer o Deus que eu e você acreditamos? Será que nós somos memoriais de graça ungidos por Cristo Jesus? Uma pergunta para se pensar. Coloca aqui nos comentários, caso tenha sido o seu interesse. Pode colocar, se manifeste aqui no comentário. Eu tenho sido memoriais de graça. Eu tenho sido um memorial de graça na minha vida. Na vida de minha família, na vida de minha comunidade, onde eu vivo, enfim. Coloque para que nos motivemos uns aos outros a sermos memoriais da graça divina. Domingo. A lição de domingo, ela nos coloca num dilema, né? Porque atravessando o Jordão, né? Será que diz alguma coisa a você? Né? 40 anos atrás, o povo de Israel havia um mar vermelho por atravessar. 40 anos depois, Moisés morre com 120 anos, Josué é instituído um novo líder, e ao chegar no Rio Jordão, tem este obstáculo para ser superado. E ali então,
como fazer, né, para superar o Rio Jordão, né? Então, e houve ali todo um preparo, né, para que a travessia fosse feita de maneira adequada, né? Então, veja, que esse preparo, sabe como seria esse preparo? Por meio da santificação, exatamente. Consagração, exatamente. Então, muito semelhante aos problemas e desafios e dificuldades que temos hoje. Muito semelhante. Eles tinham a realidade de uma água, né, de um rio real, não é um rio fictício, é um rio real, e nós hoje temos o nosso Jordão. Talvez um casamento que não está legal, dívidas, talvez depressão, talvez síndrome do pânico, alguma dificuldade, algum problema externo ou até mesmo interno esteja acontecendo conosco e que estamos diante dele, né? E aí, como vai ser? Irei atravessar? Não irei atravessar? Como que será isso? Né? Como será o nosso Jordão? Né? Quero te dizer uma coisa, amigo. Qualquer problema que você tenha, qualquer dificuldade, por mais grandiosa ou pequena que seja, tudo começa pela santificação, consagração. Né? Busque ao Senhor, mesmo que você não tenha uma resposta imediata, mas busque ao Senhor, continue buscando ao Senhor. Porque Deus também ele se revela nas turbulências da vida. Assim como Josué estava diante de um rio Jordão turbulento, né, porque ele precisava de atravessar o rio, né, e não só, mas 2 milhões de pessoas aí, né, filhos da nova geração, da geração passada, né, os outros já haviam morrido e agora os filhos daquela geração estavam presentes ali no Rio Jordão. Né? E eles tinham essa dificuldade. Como que eu vou fazer? Só que também, sabe de uma coisa? Eles tinham a dificuldade, mas eles tinham a lembrança. Assim como Deus conduziu a travessia do Mar Vermelho, com Josué sendo líder, nós atravessaremos o Rio Jordão com Josué sendo o nosso líder. Moisés teve a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Moisés e Arão tiveram a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Josué, Caleb e vários outros tiveram a experiência de atravessar o Rio Jordão. E nós também temos a oportunidade de atravessar os dilemas de nossa vida com Deus no nosso comando. Deus é o nosso general. Deus é o nosso bom pastor. Deus é o Deus de infinita graça, de infinita sabedoria, de infinita misericórdia. E com certeza, qualquer que seja o teu problema, qualquer que seja a tua dificuldade,
qualquer que seja a tua angústia neste momento, Deus vai permitir com que você passe por esta dificuldade, não sozinho, mas com Ele tendo por companhia o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Então se consagre a Deus, que Ele fará maravilhas na sua vida. Né? Como diz o texto, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio da sua vida, no meio da sua família, no meio da sua escola, do seu trabalho, da faculdade, onde você estiver. Deus vai operar maravilhas na sua vida. Creia. Amém? Então somente creia. Você verá os milagres de Deus na sua vida. Você verá a resposta, o cuidado, o amor e a graça de Deus na sua vida. E você vai passar por esse problema. E ao final da travessia, você estará muito mais forte do que quando no começo você se encontrava. Então a travessia do Jordão para eles era real. Para nós não temos um mar vermelho, não temos um rio Jordão à nossa frente, mas temos problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais também. E precisamos do auxílio maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo para atravessar, acreditar, colocar o pé na água, como diz a música da Laura Moreno. Colocar o pé na água e ir para cima. Sendo humilde, sendo servo de Deus, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. Porém, coloque os pés na água e marche. Deus, Ele não vai te abandonar. Deus, Ele não vai te abandonar. No meio da travessia, Deus não abandona seus filhos. Por meio do deserto, Deus não abandona seus filhos. Por meio da desolação, Deus não abandona seus filhos. Você está numa guerra, Deus não abandona seus filhos. Você está com câncer, você está com alguma outra doença, talvez esteja acamado no hospital, talvez esteja passando por algum outro tipo de problema muito grave ou pouco grave, tanto faz. Deus não abandona seus filhos. Repita comigo. Deus não abandona seus filhos. Assim como Josué não se sentiu abandonado por Deus na travessia ao Rio Jordão, nós não iremos ser abandonados por Deus. Eu não irei ser abandonado por Deus. Você não irá ser abandonado por Deus. Por mais que o mundo diga o contrário, que Deus não te ama, que Ele te largou, que Ele apenas deu corda no relógio e soltou, isso não é verdade. Nunca foi verdade. Deus, Ele te ama muito. Ele tem um plano maravilhoso para você. Creia nisso. Segunda-feira, o Deus vivo das maravilhas. Então, nós vemos aqui um pouquinho da lição de domingo, né? Um pouquinho da lição de hoje, que Deus está disposto
diferentemente dos deuses pagãos que não fazem nada, nenhuma bênção podem os deuses pagãos oferecer aos seus adeptos, mas sim o Deus de Israel oferece bênçãos, oferece maravilhas, oferece salvação e graça por meio de Cristo Jesus. E aqui temos Deus operando maravilha no meio do Jordão. Depois deles se santificarem, depois deles se prepararem fisicamente, porque eles era a primeira vez que a Arca da Aliança estava em pauta, né? A primeira vez que aparece a Arca da Aliança é em Josué 3. E é claro, eles precisam saber como que vão lidar com a Arca da Aliança durante a travessia, né? Então eles se prepararam, se santificaram, se consagraram e organizaram a travessia. E quando nos santificamos, quando nos consagramos, tanto hoje como naquela época, quando fazemos nossa parte, pode ter a certeza, meu querido, Deus fará a parte deles. Quando fazemos nossa parte, quando buscamos consagração, quando buscamos humildade, quando buscamos em humildade a consagração, em humildade a santificação, Deus faz a parte deles. E foi isso que aconteceu aqui na lição de segunda-feira. O Deus das maravilhas, o Deus vivo das maravilhas. Ali ele pede então para, em outras palavras, né, para o povo marchar. E ali então o rio se divide e eles passam em seco no rio Jordão, né? Tanto a Arca da Aliança como as pessoas, os animais, tudo que estavam ali, tudo que era do povo de Israel, eles passaram a seco no rio Jordão, né? E você também irá passar a seco pela dificuldade da sua vida. Não desista. Não entregue a toalha, não jogue a toalha, não faça nada contrário ao que Deus está te orientando. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. E com certeza Deus tem um plano para nós. E por esse plano é que Ele quer fazer maravilhas no meio da minha vida, na minha vida, na sua vida e em nossa vida, por onde nós estivermos. Creia nisso. Estude a Bíblia, fale com Deus. Deus está disposto a estar contigo, tanto nos bons momentos como nos piores momentos da sua vida. Nos bons momentos, Deus pode fortalecer a tua fé. Deus pode operar maravilhas na sua vida. Nos piores momentos, também, de igual forma, Deus pode operar a maravilha na sua vida, de modo que você passe por esse problema, não sozinho, mas acompanhado da graça de Deus. E sendo assim, no meio das dificuldades, no meio das assolações, Deus pode fazer de sua vida
uma relva verdejante. Se antes era uma relva sequíssima, sem vida, Deus pode fazer da sua vida maravilhas que você nem imagina. E se Ele esteve disposto a operar maravilhas no passado, na vida de Moisés, na vida de Josué, que estamos estudando agora, neste momento, Deus pode também operar maravilhas na sua vida. Deus não é diferente, Deus não foi diferente de Moisés, né? Deus não atuou de forma diferente com Josué, ou com Moisés, ou com Daniel, ou com José. Não. Ele atua sempre da mesma forma, oferecendo graça, oferecendo perdão, oferecendo misericórdia, operando maravilhas, operando sinais, milagres e prodígios. Deus, ele atua com satisfação para socorrer um aflito, um necessitado, que somos nós, seus filhos, por onde nós estivermos. Deus, ele tem prazer em fazer maravilhas, em fazer milagres em nossa vida. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Abra o seu coração e deixa Deus guiar a sua vida. Deixe Deus abrir a porta do céu e derramar bênçãos sem medida para você. Queridos, lição de terça. Estudamos já domingo, segunda, terça. Lembra-te, né? Então veja que Deus colocou 12 pedras, né? Se você ler Josué 4, né? Ali vai dar a sequência do capítulo 3, né? E aí então, capítulo 4 é a travessia de fato, né? Ontem e hoje, né? É a travessia de fato, né? E ali então, depois que ocorre a travessia, ele ergue um memorial, né? Que são 12 pedras simbolizando, cada uma das pedras simbolizando ali uma tribo de Israel, né? E por meio disso, que eu falei no dia de sábado, né? Falei sobre que Deus usa objetos de forma pedagógica para que nós, seres humanos, entendamos de maneira fácil aquilo que Deus quer dizer, aquilo que Deus quer nos orientar, aquilo que Deus tem a nos dizer, não só no presente momento, mas também futuramente, né? Então ele age por meio da natureza, pedras, né? Então Josué coloca ali, ergue ali um memorial com 12 pedras, enfim, né? Para que as pessoas saibam que ali foi a intervenção divina, né? E como eu falei no dia de sábado, temos também alguns memoriais, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está repleta de memoriais da graça. Temos o sábado como um memorial da graça, temos a família como um memorial da graça, temos o arco-íris, outro memorial importantíssimo da graça, e temos também a Santa Ceia, o lava-pés, como importante memorial da graça de Cristo, nos lembrando do ministério
da morte de Cristo, do perdão que Ele nos oferece e da certeza de que um dia tomaremos a Santa Ceia lá no novo céu, na nova terra. Então, tudo isso são memoriais que nos lembram ao longo da história humana, ao longo da história bíblica, ao longo da história universal, que Deus está conosco. De forma pedagógica, isso nos lembra que Deus está conosco diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer desafio, obstáculo que passemos, que enfrentemos. Deus sempre vai se manifestar de alguma forma. Sempre. E isso servia como um lembrete. Por quê? Porque aquela geração que morreu ali no Mar Vermelho, né, deu luz à nova geração, que é a de Josué. Né? E na lição aqui de terça-feira, fala para lembra-te. E esta geração aqui, passaram-se os anos, ela morreu, né? E veio outra geração. Né? Então, quer dizer, Deus coloca coisas, cria objetos, Deus ergue altares, enfim, para que as gerações distantes sejam conectadas à geração do passado por meio desses objetos. Então, esse altar que Josué ergueu após a travessia do Rio Jordão, né, foi um memorial para as próximas gerações. Por quê? Porque aquele altar, porque aquele memorial contaria de forma muda as maravilhas e a atuação do poder de Deus na vida de seu povo. Seria um lembrete, seria mais do que uma peça de museu, mais do que um artefato, seria um lembrete de que o povo de Israel passou por ali e Deus se fez presente. Né? Isso nos conecta à lição de quarta-feira, né? Esquecimento. Por quê? Como assim? Né? A palavra hebraica para lembra-te é zakar. Zakar Elohim. Lembrou-se Deus. Né? Então aqui esse memorial tem esse poder de conectar a geração presente à geração do passado, né? Sem precisar haver a necessidade do esquecimento, que é a lição de quarta-feira. Né? Porque pode-se correr o risco, infelizmente, de, em algum momento da vida, nós esquecermos as atuações de Deus em nossa vida. Pode ser uma tragédia, e na realidade é uma tragédia, mas muitas vezes deixamos passar Deus de lado, esquecemos das maravilhas que Ele operou em cada um de nós. Né? Então, a lembrança tinha esse poder muito forte, né? Porque eles eram a forma prática de evitar o esquecimento. A lembrança, repito, a lembrança é uma forma prática de se evitar o esquecimento. Então perceba que é necessário constantemente lembrar.
para não esquecer. Porque se deixarmos muito no passado, se focarmos muito nas coisas ruins, se focarmos muito em coisas que não valem tão a pena, certamente o sentimento de esquecimento vai bater à nossa porta. E aí é onde a tragédia maior acontece. Né? Deus esqueceu de mim, e agora? E todas aquelas coisas que na realidade não são mais do que devaneios da nossa alma. E isso deve ser banido de nosso coração. Porque Deus nos ama e Deus não esqueceu de nenhum de seus filhos. Então, devemos lembrar e lembrar sempre da bondade e da misericórdia de Deus para a nossa vida. Né? E na lição de quinta-feira, aliás, na lição de quarta-feira aqui tem uma passagem de Ellen White que eu gosto muito, está lá em Eventos Finais, página 72. Lá diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e o seu ensino na nossa história passada. Então nós não precisamos temer, nós não precisamos criar pânico, confusão, alguma coisa semelhante. Não temos o porquê de esquecer. Temos muito mais a lembrar do que esquecer. E quando nós lembramos, nós ativamos a presença e a bênção de Deus em nossa vida. Quando, olha só, vou repetir, quando nos lembramos, estamos ativando constantemente o poder e a graça e a bondade de Deus na nossa vida. Porque o lembrar-se se torna um caminho pelo qual Deus pode continuar operando na sua vida. É um fluxo, é um caminho que Deus pode comunicar a bênção através da sua vida. Então nós não precisamos esquecer, não precisamos bater a cabeça na parede, criar confusão, criar pânico, criar coisas que realmente não existem. O que precisamos é se permitir lembrar das coisas que Deus fez por nós no passado, né? E nos encher de esperança para o futuro que está por vir. Se não aqui nessa terra, mas no novo céu e na nova terra. Né? Então nós precisamos sempre ter esse antídoto do lembra-te, para que possamos entrar em conexão íntima com Cristo, para que por meio desse caminho bênçãos possam fluir em nossa vida. E assim sermos, nas palavras de Paulo, cheiro de vida para a vida. Né? O bom perfume de Cristo, tanto aos que são salvos, bem como aos que estão se perdendo. Então, que nós possamos ser canais de bênçãos para as outras pessoas. E agora sim, quinta-feira, temos aí Além do Jordão. Né? Além do Jordão estava ali a terra prometida,
para os israelitas, né? Depois deles guerrearem com Jericó, ganharem aquela batalha, né? Enfim, atravessarem o rio, eles estavam agora diante da nova terra, da Canaã, né? E assim acontece conosco hoje. Não temos uma pátria física aqui, neste mundo, que se chama Canaã, mas temos uma pátria celestial, que se chama Canaã, que se chama Nova Jerusalém, que se chama o lar dos remidos, o lar dos salvos, o lar da eterna felicidade. E é para lá que nós vamos. Nós estamos atravessando um deserto cheio de turbulência, cheio de serpentes, cheio de víboras, um sol abrasador, causticante, um deserto inóspito, um lugar que realmente não se tem vida, mas estamos atravessando. Temos um líder que é Cristo Jesus. Temos um general que é Jesus Cristo. Temos o Consolador que é o Espírito Santo. E ele vai nos conduzir. Ele vai não, já está nos conduzindo rumo ao novo céu e à nova terra. Ao lar dos remidos. Ao lar dos salvos. Ao lar da eterna felicidade. Ali onde a morte não entra, ali onde a angústia não irá ter lugar, ali onde as coisas ruins se tornarão passadas, e como diz o profeta João, eis que se fizeram novas todas as coisas. A semelhança do Jordão, a semelhança da travessia do Jordão, conduzida por Josué, sob a liderança de Josué, nós estamos sendo conduzidos por Cristo, pelo Espírito Santo, rumo à Canaã celestial, rumo ao lar da eterna felicidade. Eu quero te encontrar lá, meu querido. Quero te ver lá, abraçado, juntinhos, para finalmente dizermos: aleluia, salvo estamos. Ora comigo. Querido Pai, muito obrigado pela lição da Escola Sabatina que o Senhor nos passou. Que Teu Santo e Bom Espírito esteja conosco durante a travessia do Rio Jordão de nossa vida. Seja quais forem os problemas, que o Senhor possa estar nos dirigindo, nos conduzindo, nos amparando, nos dando forças para superar as diversas dificuldades que enfrentamos. Que o Senhor esteja conosco, não nos desanime, não nos desampare, ó Pai, não nos deixe cair ao longo do caminho, mas leva-nos a salvo para o lar da eterna felicidade. Que Teus santos anjos estejam conosco neste momento, nos ajudando, nos animando, nos consolando e nos confortando. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e partilhe para as outras pessoas, para que mais pessoas saibam dos memoriais de graça que Deus tem para ela também. Deus te abençoe.